Olá, turma! Voltamos novamente aqui com o nosso ensino da didática e a gente vai agora ministrar a aula 2, tá? E a aula 2, não esqueçam, é uma continuação da primeira aula, tá? As aulas, elas entram em sequência, tá? A gente não precisa abandonar os conceitos da primeira aula. A gente precisa internalizar os conceitos da primeira aula para a gente entender a segunda. A segunda aula, ela vai tratar da breve gênese histórica da didática, tá? A gente vai falar um pouco da história da didática. Não significa que tudo vai ser explanado nessa segunda aula. Posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai retornar a essa perspectiva, né, a perspectiva histórica. Mas, inicialmente, só para a gente poder ter um vislumbre histórico sobre o problema da didática, ou, na verdade, sobre a construção da didática, a gente vê o seguinte: a didática, na verdade, ela também foi construída historicamente. Historicamente, a gente tem a didática moderna ligada à ciência pedagógica e, consequentemente, ela segue essa estrutura que eu vou mostrar para vocês. A sistematização da didática ocorre entre os séculos XVII e século XIX, momento em que identificamos a chamada pedagogia tradicional. Primeiramente, a gente vai se centrar nessa pedagogia tradicional e, posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai desdobrar outras questões, tá? Então, temos, posteriormente, entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, ocorre a sistematização das diretrizes didáticas com a pedagogia nova. E, consequentemente, a gente tem, por último, a partir da segunda metade do século XX, encontramos vários princípios didáticos, como os da pedagogia tecnicista. Na verdade, né, a pedagogia contemporânea, ou mesmo a didática contemporânea, não se resume a essa questão simplesmente da pedagogia tecnicista. A gente vai ver isso posteriormente nas próximas aulas. Vamos continuar aqui, tá? Na história da didática. Então, principais representantes da pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional é o que a gente vai se centrar nela agora, nesse momento, na aula 2. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, Comênios. Comênios, na verdade, ele está entre esse período histórico, né? 1592 e 1670. Foi o primeiro a tentar estabelecer sistematicamente e de forma clara orientações didáticas voltadas para a educação de crianças. Tá? Em seu livro A Didática Magna, ele apresenta uma série de diretrizes que teriam fundado a didática com o objetivo de operar uma busca eficaz pelo conhecimento correto. Tá? O Comênios, na verdade, ele é considerado o pai da didática moderna. E não só o pai da didática, porque ele tem uma influência muito grande na própria construção da ciência pedagógica. Outros princípios dele, né? Por exemplo, acerca dos materiais a serem utilizados, Comênios foi um dos primeiros a difundir a ideia de que deveriam existir manuais para que o professor fosse orientado na condução de ensino. Quanto ao método a ser aplicado, ele ressalta a necessidade de valorizar a experiência sensível, isto é, aquilo que o aluno já conhecia, para que por meio da ação ele aprendesse não apenas lições em termos de conteúdos, né, científicos, mas uma educação como sentido moral baseada em ensinamentos religiosos. Aliás, inicia-se com ele uma longa tradição didática de valorizar as atividades práticas ligadas à vivência cotidiana dos alunos, o aprender fazendo. Observe que o Comênios, na verdade, tá, ele está inserido num determinado momento histórico. É o momento histórico, entendeu, que a gente vive ali da transição entre a Idade Moderna e o mundo da Idade Média. Tá? A gente está deixando os princípios da Idade Média e está entrando na Idade Moderna. É por isso que o Comênios, nesse momento, que ele vai formular os princípios da didática, ele ainda valoriza muito as questões morais ligadas à religião. Tá? Mas isso é um momento histórico. Vamos ver, por exemplo, com Jean-Jacques Rousseau, que a coisa já é um pouco diferente. O Rousseau, ele é posterior, né? Ele vem depois do Comênios. Tá? E, consequentemente, a gente tem, ele nasce em 1712 e morre em 1778. Né? O Rousseau já vai fazer parte daquele período do Iluminismo. Tá?
é o período da Revolução Francesa, muita coisa está mudando e, consequentemente, o Rousseau é muito importante, tá, para a gente entender a construção da didática. Vejam, né? Com este pensador, iniciou-se um momento em que a criança deixou de ser vista como um adulto em miniatura, havendo uma diferenciação entre a infância e a idade adulta. Rousseau, como um dos intelectuais mais influentes de sua época, contribuiu para que a referida concepção de infância fosse estabelecida. Em Emílio, ou da Educação, que é uma das principais obras de Rousseau, tá, de 1762, ele expôs o seu pensamento a respeito de como a educação da criança deveria ser conduzida. O Rousseau, ele é muito interessante, por quê? Porque o Rousseau vai inserir, ou na verdade ele vai conduzir, né, o pensamento da pedagogia, ou o pensamento da educação, ou o pensamento sobre a didática, e vai deslocar esse pensamento para as questões políticas. Tá? O Rousseau não está mais preocupado em formar o ser humano moral religioso. O Rousseau vai estar preocupado em formar o quê? O cidadão político. Vejam, educação como formação política e humana. É essa a preocupação de Rousseau e, consequentemente, é esse diferencial entre Rousseau e Comênios, né? Assim, podemos destacar que a preocupação fundamental de Rousseau centrava-se na organização política da sociedade e que, por viver a época do iluminismo francês e ser um intelectual iluminista, irá se diferenciar em relação a Comênios, no que diz respeito à finalidade da educação, que para ele não deveria levar em conta aspectos religiosos, isto é, o homem deveria ser educado para ser cidadão e não um religioso. O Rousseau, ele não é sistemático como o Comênios, mas ele insere uma perspectiva diferente no processo educacional ou no processo de formação da didática. Consequentemente, ele não é o único, né? Outros teóricos, né, virão posteriormente. Outros, né, um outro teórico é o Herbart, né? E, consequentemente, esse teórico alemão, ele é diferente de Rousseau. Na verdade, ele se preocupa mais com as questões metodológicas, da formação da disciplina, da didática, e não simplesmente com essa questão política que o Rousseau tanto valorizava. O Herbart, por exemplo, ele vai ignorar as concepções russonianas e vai elaborar outras concepções sobre a didática. Esse autor, ele é o principal, hoje em dia, né? Ele é o principal influenciador da pedagogia tradicional. Ele viveu entre os anos de 1776 e 1841. Ainda hoje, os professores na sala de aula seguem uma metodologia herbartiana, tá? E vejam como é que esse autor ele pensa. O método proposto por Herbart se inicia com ações no sentido de controlar os alunos. Vejam como Herbart é atual. Nós ainda temos essa perspectiva. Nós queremos formatar os alunos. Nós queremos controlá-los, tá? Ou seja, a gente pensa que a aprendizagem só pode funcionar a partir do momento em que os alunos sejam disciplinados dentro da perspectiva do professor. Vejam, no entendimento dele, era o que seria necessário para que o aprendizado pudesse ocorrer. Em primeiro lugar, o governo, ou seja, a disciplina, isto é, um controle da agitação infantil com vistas ao preparo da criança para que a instrução ocorra. Ou seja, a instrução só poderia ocorrer, na perspectiva de Herbart, se a criança fosse disciplinada, ou seja, se a criança obedecesse às orientações do professor. Essa é uma característica principal, ou na verdade uma das características principais da pedagogia tradicional. Vejam, tá? Primeiro os pais deveriam agir nesse sentido e logo após os mestres em sala de aula. Depois do governo, tá? Ou seja, depois da disciplina, viria a instrução, que poderia ser definida na perspectiva de Herbart como um procedimento de educação escolar que tem como fundamento o desenvolvimento de interesses. As etapas do processo seriam, primeiro, a preparação, na qual o aluno recorda o que foi ensinado na aula anterior. Vejam como isso é muito atual, tá? A apresentação do conhecimento novo,
a assimilação pela comparação entre o conhecimento novo e o velho, e a generalização, que seria a fase de abstração daquilo que foi apreendido e a aplicação do conhecimento em situações distintas. Na conclusão, viria a aplicação quando, por meio de exercícios feitos em casa ou na escola, ocorreria um treinamento. Vejam, rebate, na verdade, ainda hoje é aplicado nas salas de aula. Por mais que existam críticas à pedagogia tradicional, porque é uma pedagogia enfadonha, é uma pedagogia, na verdade, que só busca reproduzir o conhecimento, essa pedagogia ainda é a pedagogia que nós fazemos, que nós aplicamos. A didática atual, a didática dos professores, ainda é muito centrada nas concepções rebarterianas. Tá? Posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai voltar a essa perspectiva de forma mais crítica. Tá? Vamos passar agora a uma outra concepção. Tá? Vamos pensar no Brasil, tá? Que é diferente das nossas relações, o que acontece. A história brasileira é diferente da história europeia. Tudo que a gente viu, por exemplo, com Comênios, Rousseau e Rebartes, ela está muito ligado ao Ocidente europeu. No Brasil, as nossas influências, elas não começam com esses autores. Esses autores, na verdade, eles vão chegar a nossas concepções pedagógicas posteriormente. O Brasil, na verdade, por ser uma colônia de Portugal, ele vai ter uma influência, primeiro, jesuítica. E essa influência jesuítica vai marcar a pedagogia brasileira. Então, só para que a gente tenha uma ideia de como isso funcionava, eu trouxe para vocês nessa segunda aula. Vejam, com relação ao Brasil, tal divisão da história da didática pode assumir uma outra estrutura segundo os momentos históricos. Né? Muitos autores fazem essa divisão, tá? E essa divisão é crucial, por quê? Porque é uma divisão, de certa forma, que está marcada, primeiro, pelo Brasil colônia, e depois pelo Brasil, vamos dizer assim, império ou Brasil república. Vejam, no primeiro momento, a gente pode destacar a pedagogia brasileira entre os anos de 1549 e 1930, tá? Que é a idade da Primeira República. 1930 é exatamente o momento em que Getúlio Vargas vai assumir o poder e a gente tem aquela transição. Mas aí a gente tem Brasil colônia, tá? Império e a Primeira República, tá? Ok? Segundo momento, de 1930 até os dias atuais. Tá? A pedagogia no Brasil, ela segue exatamente essas duas diferenciações, ou na verdade, essas duas estruturas. E vamos nos centrar na primeira. Posteriormente, voltaremos a tratar das questões que tratam dos anos de 1930 até os dias atuais. Bem, a questão é o seguinte, vamos tratar primeiramente só da primeira parte histórica brasileira, porque foi a parte em que nós tivemos a influência muito grande da Igreja Católica. E a Igreja Católica, na verdade, ou o sistema jesuítico, que foi o sistema predominante no Brasil, ele influencia toda a construção didática ou a construção pedagógica no país. Então vejam, o primeiro momento foi iniciado com a atuação dos jesuítas já no processo de colonização do Brasil. Implantava-se uma perspectiva de educação dual, cujos resquícios estão presentes até hoje. Por que dual? Porque a gente vai ver, tá, que no Brasil começa-se uma pedagogia que é diferente para os índios, ou seja, para os nativos que existiam aqui no país, ou existiam, na verdade, na colônia, e posteriormente os brancos. Tá? Vejam, a educação se diferenciava entre a ministrada entre os indígenas e aquela a ser implantada aos filhos dos colonos. E percebam, porque o autor, na verdade, porque ele fala de educação dual. Essa educação dual ela vai se perpetuar dentro do nosso modelo educacional entre educação pública e educação privada. É isso que ele chama de educação dual e os resquícios que estão presentes até os dias atuais. Tá? Continuamos, eu trouxe essa imagem para que vocês vejam como se deu o primeiro momento do encontro entre os portugueses e os índios, e o objetivo dos portugueses era o quê? Era catequizar os indígenas,
ou seja, transformá-los em cristãos, né? E veremos, características do ensino jesuítico no Brasil. O ensino era pautado na catequese e na instrumentalização dos índios, possibilitando a convivência harmônica desses com os brancos, para não dizer submissa, que na verdade era essa a intenção, ou na verdade foi essa a finalidade da educação jesuítica, né? A educação jesuítica, no final das contas, ela, além de querer salvar os índios, né, convertê-los ao cristianismo, ela acabou tornando os índios submissos, né, obedientes ao sistema português, né? Aos brancos e filhos de senhores de escravos cabia um ensino humanístico, ou seja, esse tipo de ensino não era ministrado aos indígenas ou mesmo aos negros escravos que vieram posteriormente, tá? Dirigido à formação de lideranças, orientando para a atuação na sociedade em instâncias de poder. Ou seja, o sistema educacional brasileiro ele se inaugura de forma separada, ou seja, de forma dual. Uma educação direcionada aos índios ou aos negros africanos e, posteriormente, uma educação direcionada aos brancos, aos filhos, né, dos senhores de escravos. E vejam, essa educação dos brancos ou dos filhos de senhores de escravos era uma educação que formava a liderança do governo colonial. Ou seja, o poder colonial ele ia sendo reproduzido através desse sistema educacional, né? Continuando, a ação pedagógica era marcada por orientações dogmáticas, com ênfase na memória, no desenvolvimento do raciocínio instrumental e na formação do caráter. A gente vai ver mais adiante, nas aulas posteriores, que esse tipo de educação, ou na verdade esse tipo de orientação pedagógica, é a mesma orientação que vai estar presente na pedagogia tradicional. Isso, na verdade, vai ser só reproduzido, tá? Vai sair da pedagogia religiosa no Brasil e vai adentrar a pedagogia leiga, que é a pedagogia em que o Estado vai assumir o controle do sistema educacional no país. A didática nesse período configurava-se como um conjunto de regras e normas prescritivas, visando a orientação do ensino e do estudo. Só para finalizar, podemos perceber que esse tipo de educação, ela não foi, por exemplo, simplesmente aceita, ou um tipo de educação que não sofreu nenhum tipo de crítica. Ao longo do período, né, da colônia e ao longo do período mesmo no Império, essa educação ela também foi criticada em algum momento da história. Tá? Então vejam, durante o ano de 1549 a 1930, tivemos algumas ações impulsionadas por interesses de cunho político. Como exemplo disso, podemos citar a Reforma Pombalina de 1750. Marquês de Pombal, né, na verdade, ele marca um diferencial histórico no Brasil, não só no Brasil, mas também em Portugal. Por quê? Porque ele vai expulsar os jesuítas tanto da colônia como da metrópole, né? E essa expulsão, tá, ela marca uma tentativa de diminuir o poder da Igreja Católica no sistema político, tanto da metrópole como da colônia. Mas vejam, isso vai reverberar na educação, tá? Cujo objetivo visava minimizar a atuação da Igreja Católica na sociedade brasileira com a expulsão dos jesuítas. A referida reforma propõe a admissão de professores leigos. Vejam, tá? A gente tem uma introdução de uma outra perspectiva pedagógica ou uma outra perspectiva didática, mas isso tem consequências, né, no Brasil ou no sistema educacional brasileiro. Com a introdução de professores leigos, o que né, por um lado, restringia a influência católica sobre o ensino ministrado, por outro, introduzia professores sem formação propícia para a ação do magistério, o que acabou por caracterizar-se como um retrocesso. Para alguns teóricos, né, a expulsão dos jesuítas marcou um retrocesso no processo pedagógico brasileiro. Mas, consequentemente, a gente tem o quê? Com o passar do momento histórico, a gente tem a recuperação, posteriormente, dessas questões. A gente finaliza essa segunda aula dentro dessa perspectiva. Na verdade, aqui a gente mostra, um breve vislumbre histórico do processo pedagógico, ou, na verdade, do processo didático
tanto no mundo, na formação das diretrizes ou das ideias pedagógicas, como também no Brasil. Tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento e, posteriormente, nós voltamos, tá, para continuar essa aula. Obrigado.